Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui no informativo da Pastoral para você que está ligadinho com os assuntos desse ano de 2026. E gente, tem muita novidade. Hoje nós estamos com ela, mulher, mãe, pastora, e vai falar um pouquinho pra gente. Tudo bem, pastora Simone? Tô bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar nesta mesa com vocês. Eu tenho certeza que vai ser grandioso esse tempo que nós vamos ter junto. E também com ele, que praticamente é o âncora desse canal informativo da Pastoral, o pastor Jonas Moreira, presidente da Pastoral Alliance. Pastor Jonas, vamos cumprimentar o pessoal? Vamos lá. Então, a paz do Senhor, missionária Bruna, né? Jornalista Bruna, e que tem aí nos conduzido, né? Para realizar estas entrevistas, esse bate-papo. Nós hoje estamos aqui com uma pessoa que a Pastoral, o Conselho de Pastores de Londres, nós consideramos muito, né? Nós temos ela entre os pastores e entre a Pastoral e o Conselho de Pastores de Londres como uma celebridade, né? Meu Deus! Porque não é por menos. A pastora Simone, ela é uma pessoa que sempre se colocou à disposição das realizações da Pastoral. Sim, pois, pode falar. Vamos lá. E aqui, pastor, nesse movimento de hoje, o senhor vai falar um pouquinho das qualidades da pastora Simone e da colaboração dela nesse primeiro momento da pastoral, porque nós estamos falando, gente, do princípio de honra. Esse é o tema da pastoral do ano de 2026. Fique ligadinho, já curte, segue, se inscreve nesse canal e não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Então, como estávamos falando, esse espaço aqui, pastora Simone, é um espaço organizado pela Verbos News, né? E a Verbos News tem facilitado para a pastoral realizar aqui estas entrevistas, esses encontros. Tem aqui o nosso cinegrafista, né, que está ali por trás das câmeras, fazendo um excelente trabalho. O pastor Fábio, né, que é o responsável pela Verbos News, né? E são pessoas que têm estado conosco aí há muitos anos, né? E nesses últimos anos, a pastora Simone, ela trabalhou. Nós decidimos, né, honrá-la e tê-la conosco aqui hoje, porque nos últimos anos a pastora Simone, ela enfrentou um trabalho que eu acho que é um dos trabalhos, não sei se é o mais difícil ou difícil igual aos demais, que é a gestora dos voluntários, né? Vocês sabem que hoje o trabalho de voluntário é um trabalho, assim, difícil, né? Você pega um aqui, pega outro lá, igual a pastoral, que é um trabalho fraternal e um ajuntamento das igrejas, para você fazer um evento, realizar um trabalho. Então, você pega um voluntário de uma igreja, de outra, e vai reunindo um grupo, né? Para você manter, igual mantemos sexta, sábado e domingo de eventos, realizar. Esse é o trabalho que ela fez. E eu acredito, né, pastora Simone, que não somente o que você fez nos anos anteriores, mas você está aí disposta, né, para estar conosco, né, nas novas realizações. Como que você está pensando sobre isso? Estou aí, né? Vamos que vamos. Eu acho que a obra não pode parar, né? Se o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de servir, né, a gente precisa estar servindo. Se isso não impede, né, não atrapalha o nosso trabalho na nossa igreja local, se isso tem também, né, trazido também bênçãos até para as nossas vidas, então isso é prioridade, né? Prioridade é a gente servir na nossa igreja local, mas se não atrapalha a nossa igreja local, por que não ajudar, por que não servir, né? E eu tenho certeza que a Pastoral Alliance é um lugar mesmo que é para abençoar outras vidas, né? Abençoar pessoas, não somente pastores, mas eu tenho visto
visto através das conferências o quanto pessoas saem de lá transformadas, renovadas, com cada palavra, líderes, né, que eu vejo, assim, nossa, foi tão bom esse tempo que eu tive aqui. Então, fazer parte, né, desse processo, que é uma conferência da Pastoral Aliança, né, servir junto com vocês, caminhar junto, para mim é um privilégio, para mim é uma honra mesmo estar servindo, para mim é uma honra estar junto, caminhando. Seria interessante que você aproveitasse esse momento agora para agradecer a Deus, né, pela vida do seu pastor, pela vida da sua igreja. Eu sei que você gosta de honra, né, dentro do seu ministério. Fala um pouquinho sobre o nome da igreja, seu pastor, o nome dele. Isso é interessante para nós. Com certeza. Nossa, isso, né? Para mim é um privilégio. Eu sirvo, né, e faço parte do Ministério Aliança Church, né. O ministério ele foi fundado pelo pastor Senir, só que não está mais conosco, e hoje ele tem quem está liderando o ministério hoje é o pastor Éder, é a pastora Thaís, a esposa dele. São pessoas assim incríveis, são nossos pastores, e eu honro muito a vida deles. Todo momento que a gente vai que eu vou servir aqui na pastoral, eu sempre falo, pastor Jonas, conversa com o pastor Éder primeiro, né, se não tiver nenhum problema, eu vou estar aqui servindo, vou estar junto. Mas o pastor Éder é uma pessoa que tem nos levado a caminhar sempre mais para frente. Ele nunca colocou nenhum impedimento para a gente estar servindo a pastoral, né? Em todos os momentos o pastor Éder sempre nos apoiou, tanto é que ele mesmo ministrou em algumas conferências, né? As 2 últimas conferências ele estava conosco, estava ministrando. Então é uma pessoa assim que eu louvo a Deus de ter ele no nosso ministério, louvo a Deus do sim dele, né? Do chamado que ele tem e da forma como ele tem conduzido a nossa igreja, o nosso ministério, o Ministério Aliança, né? Um ministério relevante aqui na Inglaterra, né? Então é um ministério onde tem abraçado muitas vidas e, meu Deus, é um privilégio servir nesse ministério, é um privilégio falar que eu faço parte da Ministério Aliança, é um privilégio caminhar junto com o Ministério Aliança, né? E para mim o princípio de honra, mesmo antes de fazer qualquer coisa fora, é estar servindo a minha igreja, né? Estar servindo ao meu ministério, né? Então falo isso. É interessante. Para as pessoas que estão assistindo a gente, né, pastor, colocar o Instagram da igreja. O Instagram, o endereço, né, do templo, né? Pode falar. Né? Eu não lembro o endereço assim, porque a gente chega lá, né, gente? Claro. Assim, mas eu vou deixar aqui certinho, até vocês podem colocar o link, o Instagram da igreja, né, é o Instagram Aliança Church mesmo, sem o C, né, com um tracinho embaixo, é Aliança Church. Nós temos o YouTube da igreja, que é transmitido todos os cultos. Nós temos culto nas quartas-feiras, né, que é uma bênção. Nas sextas-feiras nós temos culto de intercessão, que eu falo para vocês, vão participar do culto de intercessão, que é transformador. E domingo nós temos 2 cultos, que é na parte da manhã às 10 horas. Antes disso nós servimos um belo café da manhã para toda a igreja, é um momento de comunhão mesmo. E à noite é o culto mesmo também, são 2 cultos, né? Na parte da manhã às 10 horas e às 18 horas é o culto também que nós temos da família também. E esse final de semana, se eu posso falar... Pode falar. Pode já estar aqui, né? Já vai, embala. Esse final de semana nós vamos ter uma conferência, que é a conferência de jovens. Então, você, jovem, que está aí, né? Eu quero te convidar para estar conosco. Nós vamos ter ministros da palavra do Senhor, que vai estar lá ministrando, louvando. Além disso, nós temos os nossos pastores, que o pastor presidente, que é o pastor Éder, né, que vai estar ministrando, e mais o pastor Fabiano e a pastora Jéssica, que são líderes dos jovens. São pessoas incríveis, eles estão na direção desse trabalho. Eu super indico todos a estar participando. Não sei se vai sair esse vídeo antes ou depois, né, da conferência, mas é nesse próximo final de semana. Né? O importante é que... Mas mesmo que saia, gente, o YouTube vai ser estar tudo lá, gravado, né? Vai estar tudo no YouTube, vai né? estar tudo lá. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Aqui em Willesden, tá? É em Willesden, naquela grande escola faculdade Harris. Ali, Capital City. Mudou, okay? pastor, o nome. Antigamente era Capital City, agora é Harris. Ok, né? Então, quem lembra mais do passado aí, né? Mais antigo, Capital City, agora é Harris, né? Mas aí a gente vai colocar o endereço aqui, se permitir, vai ser bênção também. Muito bem. Isso é porque ela tá tímida. Que tá tímida. Nossa, tímida. Já começou bem, começou bem. Bom, agora nós vamos então liberar a Bruna aí pra... Não, ele também disse que é tímido, gente. Tá aqui, ó, entrevistando. Daqui uns dias, gente, eu já vou perder meu posto. Pode um negócio desse? Eu falei assim, gente, se quiser que eu sirva, que eu faça qualquer coisa, eu faço. Mas na hora que eu entrei, vi as câmeras, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Vamos liberar a Bruna aí pra ela... Continuar. Mas aqui é isso, gente.
gente, aqui todo mundo fala, todo mundo tem voz, e você já pode colocar a sua voz aqui embaixo no comentário e já deixar qual vídeo você quer, quem você quer que esteja aqui com a gente. E também perguntar, né, pastora? Exatamente. Quais os eventos, o que tem pra gente na pastoral, não é verdade? E nesse alinhamento institucional que a pastoral está fazendo, está havendo também um fortalecimento da identidade pastoral. Pastora, a minha pergunta primeira para hoje, só para a gente dar uma esquentadinha, é: qual a sua opinião sobre a importância da pastoral nesse fortalecimento da identidade do pastor? Porque apesar de você fazer eventos, colaborar essa parte de voluntário nessa gestão, você é pastora. Qual que é a importância que você considera sobre a pastoral estar desenvolvendo tudo isso? Eu acho assim que a pastoral veio mesmo para aliançar unidade e união entre os pastores aqui da Inglaterra. E isso é um trabalho assim incrível e maravilhoso, porque pastor e pastorear é complicado, né? Porque você caminha, tem um monte de gente, mas você auxilia as pessoas, mas para você receber a palavra, para você estar junto, e muitas vezes você está ali tão envolvido com a obra da igreja, né, que você não tem tempo para ouvir exatamente e receber tudo que está sendo transmitido em um culto, em uma conferência. E quando a Pastoral Aliança faz conferência voltado para líderes, para pastores sentarem, eles terem a oportunidade de serem servidos, eles ouvirem a palavra, e fora isso, eles terem a oportunidade de se conhecer, se conectar, né? Porque muitos pastores nem se conhecem, né? Tem várias igrejas, várias denominações aqui, mas aí eu falo assim que é um tempo mesmo, um período que eu vejo deles se conhecerem, deles tratarem como que está a sua igreja, como que eu posso pegar, né, ideias da sua igreja, o que você está fazendo para melhorar, né, o trabalho da minha igreja. Eu sei que cada um tem uma visão, né? Isso não muda, cada pastor tem a sua visão, mas eu vejo assim de extrema importância essa união entre pastores, né? Esse tempo que a pastoral faz, esses cafés que a pastoral faz, onde você pode sentar, você pode conversar, né? E falar assim: olha, como que está a sua igreja, o que você tem feito, né? E um ajudar o outro, né? Um caminhar junto e falar assim: nós estamos aqui para uma grande obra, não é grande, né, a placa da igreja, mas é a grande obra do Senhor. Né? Sim. E nesse caminho que ela está falando, dessa informação, dessa comunhão, pastor, temos aí a mesa pastoral. Já tem data? Sim. Nós temos uma data para julho, no dia 20, a última segunda-feira do mês de julho, nós estamos organizando uma mesa de comunhão e relacionamento, aonde justamente reúne um número menor, que a gente chama small grupo, né? Um número menor de pastores para a gente dialogar, para a gente conversar sobre essa necessidade e o que realmente está pegando mais, o que tem que ser melhorado, né? Dessa mesa saem as verdadeiras opiniões, né? Porque você muitas vezes não vai se abrir ou falar alguma coisa no encontro da pastoral, né? Exatamente. Ali é onde que há uma celebração. Não vai. Então, quando você quer falar alguma coisa, você vem para a mesa. Sim. Né? Porque na mesa vai estar ali algumas pessoas que, não vamos falar pessoas influentes, mas pessoas que têm fala dentro da mesa diretora. Tem fala e voz, né? Fala e voz. Então, aí quando essas pessoas falam, então essa palavra, ela vem para a mesa diretora e ela é peneirada, conversada e ela pode ser feita a diferença. Essa é importante. Então, nós estamos aí a última segunda-feira do mês de julho. Por que estamos pensando numa segunda-feira? Porque já estudamos a questão de sábado de manhã. Temos aí determinada dificuldade. Já estudamos a questão de domingo pela manhã. Domingo à tarde nem se conta, domingo à noite não se conta, sexta-feira à noite também não. Então vamos fazer vamos fazer um teste, vamos dizer, né? Com a segunda, que é um horário que os pastores não têm tanto compromisso. Não tanto compromisso para a gente sentar e conversar. Orar por assuntos específicos. Aquele que você acabou de falar.
O pastor está passando por alguma dificuldade que ele quer expor, quer pedir oração. Isso. E às vezes não pode passar para um membro, para um líder da igreja, ali está entre pastores. E muitas vezes ele está precisando até de um apoio em determinadas áreas administrativas da igreja, que é coisa dele. Sim. Que ele não pode se abrir, mas ele pode falar ali para um advogado, para um contador, ele pode dialogar com alguém que tem conhecimento desta área. Sim. E a gente está aqui dispostos, né, disponível para ir ao lado desse pastor e fazer alguma coisa nesse sentido. Nossa, que bacana. Entendeu? E pastora Simone, nessa linha de entender esse fortalecimento, apoiar as pessoas, qual foi a sua experiência dentro da pastoral trabalhando nessa gestão de eventos sobre essa questão de identidade? Porque ali é diferente, né? Não é você tratar com pessoas comuns que não têm ministério, um membro de uma igreja, vamos dizer assim. Ali você está tratando com lideranças que já têm cada um o seu caminho. Como que foi, como que é essa experiência para você? Eu acho que a gente precisa respeitar o espaço de todo mundo, né? Então, é interessante a gente não chegar colocando aquilo que você faz, mas aquilo que o outro pode dar para você, aquilo que o outro pode entregar para você. Então, quando você vai para um outro pastor, né, não chegar nele e já colocar a sua identidade, aquilo que você acha que não. É você com humildade, você conversar com ele, falar assim, o que você tem feito, né, na sua igreja? Como que eu posso, né, absorver de você? Eu falo assim que nós temos que ser esponja, né, absorver um do outro aquilo que cada um está fazendo de melhor. Né? E aquilo que não está dando certo, se você já viu que não está dando certo, você vai excluir. Para que você vai passar por aquilo, né, que a outra pessoa já está passando e que não está dando certo? Verdade. Então, eu acho que é você mesmo absorver o melhor do outro. E nós todos têm muita coisa para dar para um para o outro. Todos têm qualidade, todos a gente pode chegar perto de uma pessoa, é impossível você não ver uma qualidade em alguma outra pessoa que está do seu lado. Nós somos criados exatamente para isso, né? Para dar a mais para as pessoas. Então, eu chegar no pastor Jonas e falei, pastor Jonas, né, que bom que o senhor está aqui, né, como que a gente pode caminhar junto, o que eu posso te ajudar? Né? Então, isso é essencial. Eu vejo que pastores, né, a gente precisa entender isso, que nós estamos aqui um para servir o outro também. E essa integração ministerial, ela traz alguns desafios, né? Quais são os principais desafios que você percebe assim ao longo do seu ministério? Não só de pastoral. Vamos saber quem é a Simone ao longo, mas assim, contar um pouco, né? Que tem muitos desafios, né? Principalmente fora do Brasil. Eu vejo que a questão mesmo de você servir em uma igreja. Servir mesmo, né? Porque as pessoas, quando elas chegam, estou falando de membros, até pastores também, líderes, quando chegam, já chegam querendo servir, já quer fazer, já quer, vamos colocar, vem com milhões de ideias, mas a nossa vida é muito difícil. Então, aí o que acontece, os obstáculos da vida pessoal nos impede exatamente de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer ministerial. E o erro que a gente comete nas nossas vidas é colocar a questão de, não estou falando de Deus, mas estou falando do ministério, né, abaixo das nossas questões pessoais. Né? Então, a gente dá preferência, e é normal, né? É normal, claro. É natural, né? A gente dá preferência para a gente primeiro resolver nossas questões pessoais, né? Trabalho, né, escola, filhos, e isso é natural, é normal do ser humano, para depois a gente pensar em servir nas igrejas, né, naquele tempo que a gente tem. E isso é algo que prejudica bastante nos ministérios, né, porque a gente não encontra, né, pastor? Pessoas para estar servindo, pessoas para estar ali abraçando, caminhando junto, pessoas para estar fazendo a obra, muitas pessoas com muitas qualidades para estar sendo usada na igreja, mas a questão do pessoal, né, que elas precisam estar fazendo o pessoal delas, não sei se você consegue entender. Sim, estou entendendo. Nós tínhamos falado isso até antes, né, pastor? Eu acho que você está falando justamente no assunto assim, a pessoa ter uma capacidade de transpor os seus assuntos pessoais e ainda colocar essa disposição dele à disposição desse ministério local para ele fazer. E muitas vezes justamente a dificuldade dessa administração.
essa administração pessoal que a pessoa tem que fazer é um grande desafio. Isso daí, né? Sim, isso estou falando geral, é um desafio para as pessoas. E aí, como nós pastoreando, né, a gente precisa também ter uma sensibilidade de entender as pessoas e não somente cobrar as pessoas, mas a gente entende que o ministério precisa de pessoas para servir. Sim, precisa. Pessoas para caminhar junto, pessoas para fazer a obra, né, porque a gente não faz nada sozinho. Né? E aí, quando fala da Pastoral Aliança, vários ministérios. Então, a gente precisa de voluntários de todos os ministérios. De todos os ministérios. Né? Porque a Pastoral Aliança não é uma igreja. Né? Então, a Pastoral Aliança é uma junção de todos os ministérios, como você estava falando, né? Sim, a união fraternal de todos os ministérios. De todos os ministérios. Aí você tem que conversar com o pastor. Aí o pastor já chega e fala, mas pastora, eu estou com pouquíssimas pessoas para servir e eu sei que essa é a nossa realidade. Né? E aí trazer essas pessoas, né, para estar servindo é uma dificuldade, é um desafio. Isso é um desafio. É um grande desafio, né? E é um desafio presente não só na pastoral, como também nas igrejas, né, pastora? Total. Isso a gente vê assim, nosso ministério, a gente tem que montar, como alguns ministérios aqui na Inglaterra, a gente tem que montar e desmontar a igreja. A gente faz o culto em um teatro de uma escola. Então, o pessoal tem que chegar 2 horas antes do culto, montar toda a estrutura para fazer o culto, né? Desde da bateria, todos os instrumentos, montar tudo. E depois desmontar no final do culto. Isso, principalmente, imagina numa quarta-feira, a pessoa está cansada servos cansados, que tem que chegar lá mais cedo e sai tarde do serviço, tem o trânsito, e depois ainda no final do culto tem que desmontar tudo. Então, eu vejo que é só Deus mesmo para fortalecer essas pessoas, mas é um desafio que todas as igrejas aqui têm. Eu acho que é um desafio tanto do lado das pessoas que servem, como um desafio do lado da liderança da igreja em compreender essa pessoa para que essa pessoa trabalhe dentro da possibilidade dele. Exatamente. Né? Se não houver, por exemplo, uma compreensão da liderança da igreja, ele vai se decepcionar. Não é verdade? Então, é um desafio, vamos dizer, duplo, né? Tanto do lado do ministério da liderança, como do lado da própria pessoa. Da própria pessoa. É um dos grandes desafios que nós encontramos aqui nas igrejas locais de Londres. E você imagina, se nós estamos falando do desafio da igreja local, aí você vem para a pastoral, vem para o conselho de pastor, aí o desafio aparentemente parece que é maior. Né? Aparentemente parece que é maior, porque aí não é que a pastoral está em segundo lugar ou terceiro, mas ela não deixa de ser um passo a mais, né? Uma milha a mais, né? Além dele servir dentro da igreja dele, além dele ser útil no ministério dele. Aí ele ainda vai encontrar um espacinho para servir a outra organização, que é uma organização fraternal, uma organização de cobertura espiritual. E tudo porque a pastoral é uma cobertura espiritual. Né? Uma responsabilidade espiritual também. Exatamente. E aí ele está com aquela questão da luta, da batalha espiritual que toda a igreja traz, mais a batalha espiritual das igrejas, que a própria pastoral cobre, de certa forma, né? Isso. Claro. E isso tudo vai... Sobrecarregando. É muita oração, né? Mas tem que ter, né? Sem oração a gente não caminha. A prioridade é a oração. Eu falo assim, a gente tem que já levantar para esse Senhor, é com o Senhor. Senão a gente não faz nada. Se alguma... Eu sei que o seu tempo é muito escasso, pouco, mas se alguma igreja, assim, por exemplo, querer uma palavra sua em um culto voltado para o voluntariado, voltado para o incentivo ao voluntário, um incentivo às pessoas que para enfrentar esse desafio, você é capaz de dar uma palestra, ajudar esses pastores em alguma coisa? Não, capacitada, né? Capacitada você né, pastor? Capacitada você. A gente não eu aceito. Aceito porque nós estamos aqui para fazer mesmo a obra, né? Porque e um ajudar o outro. Eu não sei se a sua igreja... se você enfrenta isso na sua igreja local, eu não sei.
Eu sei que eu também sou pastor local e eu entendo, compreendo que há um desafio muito grande para os pastores arrumar pessoas para o trabalho. E muitas vezes o pastor local falando dá a impressão que ele está falando porque ele quer. Sim. Porque ele precisa. Não, Mas se chegar alguém que entende da área, que conhece a área e que já enfrenta esse desafio, dando uma palavra para a sua liderança, quem sabe isso pode ajudar. E a pastoral, está à disposição, né, para levantar pessoas nesta área para ajudar outros ministérios. Exato. Né? Porque, na verdade, pelo que o senhor me falou, pastor Jonas, o ano do princípio da honra vai também trazer a valorização do voluntariado, né? Justamente. Porque o que acontece, pastora? Geralmente, o voluntário sempre tem um que sai ferido. E ele não sai ferido porque ele não recebeu muito obrigado, ele não sai ferido porque o serviço dele foi bom ou ruim, não. Mas às vezes ele se sentiu desprestigiado. E às vezes as organizações estão tão focadas em outras questões que não é que ela não viu aquela pessoa, mas às vezes ela não teve nem tempo de ir lá e falar, olha, você é importante pra gente. Exatamente, E o que você tem a dizer sobre a valorização de uma pessoa que se voluntaria para a obra do Senhor? Eu vejo assim, vou te dar o exemplo do nosso ministério. Sim, né? claro. Eu fui líder, né, dos nossos voluntários da nossa igreja, né? Nós formamos uma equipe muito maravilhosa na nossa igreja. Hoje eles fazem um trabalho incrível, mas foi durante 5 anos. Foi líder dos voluntariados. E a nossa igreja é uma igreja que é grande, né? Então, imagine ter 2 cultos no domingo. Então, precisa de gente para estar servindo. Sim. E hoje, a gente olhar o trabalho sendo feito, aí trabalho maravilhoso que eles continuam fazendo, né? E pessoas que eram voluntários e hoje estão líderes dos voluntariados. E como foi todo esse processo que eu falo para você de dar honra, né? Sim. Foi uma das coisas que a gente sempre conversou e o pastor Éder sempre nos apoiou. É exatamente ter um tempo de qualidade com essas pessoas. Isso é importante. Tempo de qualidade com eles. Vamos supor, você sabe que você fazer uma conferência, você sempre dá honra aos ministros que vão vir, você sempre serve uma mesa de café para as pessoas que estão chegando, você sempre tem lugares, né, para fazer o melhor para aquela pessoa que está vindo para ministrar ou para receber as pessoas que estão vindo participar da conferência. Sim. Quando termina, as pessoas que serviram, o que a gente faz? A gente faz uma mesa para eles também. Sim. A gente tem um tempo, a gente serve uma mesa de café, a gente faz um almoço, um calor que é esse aqui, faz um churrasco, né? Então a gente tem tempos de qualidade com essas pessoas para honrar elas naquele período. No final do ano sempre tem confraternização da igreja, né? No caso mesmo é um tempo mesmo deles entenderem, né, tudo o trabalho que eles fizeram o ano todo, né, ali aquele dia para eles sentarem, para eles tiver um tempo de mesa, ser servidos, né, estar ali sendo servidos, e isso é importante, você valorizar eles. E quando você perceber, porque é complicado, né, num dia a dia, dia normal, uma pessoa passar por você, está naquela correria, muitas vezes você passa e nem consegue falar, mas você vê a pessoa se afastando, a pessoa já, sabe, de cabeça baixa na igreja, você começa a identificar. Tem um tempo de mesa com ela, tem um tempo de qualidade com ela, chama ela, ou se não for para sair, mas faz uma ligação. Hoje é tão difícil você fazer uma ligação para uma pessoa, né? Porque é tão rápido, é mensagem, é outra. Mas faz uma ligação para ela, pergunta como ela tá, como se ela tá precisando de alguma coisa, né? Como que tá a vida dela, né? Então isso é você dar honra também para as pessoas, né? Você se disponibilizar a estar servindo ela. Né, porque ela serve, né? Mas você precisa também estar servindo ela. Então, eu vejo que a gente consegue ganhar o coração das pessoas assim também. Sim. E esse ano, pastor Jonas, nessa movimentação do voluntariado, dessa honra e de tratar essa valorização, a pastoral tem alguma projeção? Sim. Além de nós vamos voltar a trazer aqui, né, para que estas pessoas contam a sua história, fala a respeito do seu ministério
e do que o trabalho que ele ressaltou, né, dentro da pastoral, dentro desses 20 anos. Além disso, a gente, na próxima conferência que vamos ter, a gente vai procurar um quadro para colocar essas pessoas ali e também honrar, né, essas pessoas, o que eles fizeram dentro desses 20 anos de trabalho. Uau, muito bacana. E isso vai trazer, com certeza, um equilíbrio, né? Porque, às vezes, as pessoas pensam que ficaram esquecidas, né? E até aquele problema, eu acho que, ainda que... eu sempre digo que tem um hino, um corinho, não sei, que a pessoa que escreveu a letra desse hino, desse corinho, ele deveria, no momento que ele escreveu, ele estaria dentro do céu, vamos dizer, ele estaria dentro do céu, ele não estava aqui. É assim, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Sim. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. A minha vida é fazer com que conheçam a ti. Então, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Isso não existe. Né? Não existe. A partir do momento que você faz um trabalho, ou você está fazendo um trabalho, ou você pretende fazer um trabalho, você quer que alguém te veja. Com certeza. É então, a necessidade de ser exatamente. Visto. Porque isso é terra, aí, né? No sentido espiritual, tudo bem. Sim. Mas no sentido do terreno, humano, nosso humano, isso não existe. Sim. Você precisa fazer alguma coisa. Até por sinal, o nosso trabalho não é cadeira, não é mesa, não é microfone, não é caixa de som, não é nada. O nosso trabalho é pessoa. Sim. Né? Não adianta nada nós termos tudo, mas nós não ter pessoas ali. É verdade. Né? Nós não ter pessoas. Então, esses dias eu estava falando lá na nossa igreja sobre o sentido de princípio da honra, sobre o dinheiro, né? Sim. Se nós falar assim, não, você precisa, para você honrar a igreja, honrar Deus, honrar o ministério, honrar tudo, você tem que trazer aqui o dinheiro, você tem que ajudar. Mas se ele passar na porta da igreja e tiver uma fenda, e ele colocar ali o envelope de dinheiro e for embora, e todos fizerem isso, eu quero ver você fazer o culto. Quem vai cultuar? Você não vai ter como você pegar todo esse dinheiro, colocar no púlpito lá e ter um hino, ter um louvor, ter uma palavra. Não vai existir isso. Tudo corre em volta das pessoas. É pessoa. É pessoas, O nosso trabalho é pessoa. Né? Deus, ele quer pessoa. Então, acho que tudo encerra, né? E aí nesse ponto. Então, por isso que esse ano eu acredito que nós devemos focar nesse sentido. Sim. As pessoas precisam saber que o que ele fez não morreu. Sim. O que ele fez não morreu. E o que ele está fazendo não está passando batido. E quem tem o desejo de fazer, faça. Sim. Independente de qualquer coisa, porque você vai chegar um momento que alguém vai reconhecer, vai lembrar. Além disso, a Bíblia diz, né, que o seu trabalho não é vão do Senhor, que o Senhor, ele está vendo o seu trabalho e você vai ser galardoado. Sim. Além disso, né? Com certeza. Além disso. Então, eu acredito que isso é importante para os dias atuais. Sim. E, pastora, no movimento de voluntariado, o que você tem a dizer daquelas pessoas que saem, mas elas deixaram ali um pinguinho, mesmo que elas não apareceram? Qual que é o seu ponto de vista em relação a um voluntário que ele não teve esse tempo de colocar igual vocês estão há 20 anos, mas teve gente que passou uma etapa e nem teve tempo de se ressaltar. O que você pensa sobre isso? Eu penso que essas pessoas são essenciais para nós. Porque, eu vou dar um exemplo, teve uma pessoa que veio servir um período, né, num dia, é uma pessoa de uma outra igreja, né, não precisa citar nomes, né, mas ela serviu com tanto amor,
com tanta dedicação naquele dia, foi na segunda conferência. Na segunda conferência, não nessa última, na outra. Sim. Ela só veio, ela é de uma igreja, uma voluntária de uma igreja, veio, mas naquele dia ela serviu com tanto amor, com tanta atenção, atendendo as pessoas e não serviu mais. Sim. E aquilo ali me chamou muita atenção e eu uso ela como exemplo até hoje, que não precisa você caminhar, fazer, mas você faça, quando for chamado para fazer, faça com excelência. Uau. Faça aquele tempo que você está, dá o seu melhor. Não interessa se você vai ficar, se você vai sair, se você vai continuar, mas o período que você está ali é o seu período, é o seu momento, é o seu presente. Sim. Então, como que você está entregando o seu presente para outras pessoas? Né? Então, ela, para mim, foi uma prova que você não precisa estar servindo. Lógico que a gente precisa de voluntários, não estou aqui falando que a gente não precisa de voluntários, mas foi o que você falou, né? Referente à sua pergunta. Sim, claro. As pessoas que passam e saem e não ficam tanto tempo, mas são pessoas que são essenciais também, que sem elas a gente também não teria como fazer um trabalho. Então, qualquer pessoa que vem, coloca a mão na obra, a gente ganha com ela. Né? A gente recebe com ela também, mesmo servindo 2 horas, 3 horas, mas é o que eu falo para as pessoas: dê o seu melhor. Quando você estiver servindo, faça com excelência, faça com amor, né? E eu tenho certeza que aquelas 2 horas, 1 hora, um tempinho, vai ser de grande avalia para todo mundo que está ali ao seu redor. Com certeza. E agora a segunda pergunta é justamente esse fator de ter a importância de ter pessoas mais fixas, né? Nossa. Porque uma estrutura, ela precisa dos 2 tipos de suporte. Dessa que é uma pessoa que passa rapidamente, que às vezes ela não tem todo aquele tempo, mas ela deseja servir. Aquela outra que vai abençoar com um valor, um dinheiro, ou ela vai abençoar com um bolo para a mesa do café, ou um suco para... Enfim. Total, E, de repente, nós precisamos daquela que ela vai ser o suporte durante toda a conferência ou durante todo o ano pastoral, poder contar com essas pessoas. Agora eu quero que você fale sobre a importância dessas pessoas. Essas pessoas são nossos braços, né? Eu falo que a gente caminha junto e nos sustenta. Te dar um exemplo, né? Eu gosto muito de citar exemplos daquilo que a gente vive, né? No primeiro ano que nós fizemos a conferência, era tudo novo. Então, era tudo pessoas chegando, pessoas que estavam conhecendo a pastoral. A gente não sabia como que ia ser durante a conferência, então a gente foi criando, né, a conferência, como ia ser o atendimento, como que ia ser a recepção, tudo. No segundo ano, já teve as pessoas que serviram no primeiro, que já sabia toda a questão de serviço, e tinha as pessoas que a gente já tinha trabalhado junto. Sim. Então, o primeiro foi muito cansativo. Né? O primeiro eu quase mesmo, eu ouvi as palavras depois que eu assisti pelo YouTube, mas assim, toda hora eu estava correndo para resolver alguma situação. Sim. O segundo, eu já tive muitas possibilidades de sentar e ser ministrada. Uau. Por quê? Porque já tinha pessoas experientes fazendo aquilo, pessoas que já estavam andando com a gente, caminhando com a gente. Então, a gente precisa desse suporte, a gente precisa de pessoas que já entendeu todo o plano que nós temos, né? Como que vai ser, né? A dinâmica que vai ser aquela conferência. Então, isso é muito importante, ter pessoas assim que fixas, né? Que são o nosso suporte também. E se a pessoa não tem a disponibilidade de servir na conferência, ela pode também servir num evento pequeno da pastoral, tipo na mesa pastoral, nos pequenos cafés que estão sendo organizados, pastora? Sim. Igual tem umas irmãs, igual você começou a falar na primeira pergunta, que são as pessoas que traz um bolo, traz um pão de queijo. Nossa, isso é de uma grande valia para a gente. Né? Porque não precisa da gente estar comprando ou não. Aí tem aquela pessoa que fala assim: pastor, eu não consigo servir, não consigo ir, mas eu consigo doar um bolo, consigo doar um lanche. Então, isso também é você servir. Isso também é você ser um voluntário, isso é você também estar junto. E aí tem os nossos cafés, que não é a conferência, que não são grandes, mas tem os cafés, igual o pastor citou. Esses cafés também nós precisamos de voluntários para estar servindo. Então, se você não pode servir numa conferência nesse nível, né, que são os 3 dias, mas se você puder servir no café, então isso é de grande avalia. Os pastores estão repassando também, né, porque a gente precisa de voluntários para estar servindo em todo momento. Em todo momento. E esse conjunto de voluntariado, pastora, ele forma um corpo, né? Esse corpo, ele tem um movimento aonde traz essa fraternidade, traz essa comunhão, traz esse movimento espiritual de reino, mas
Nessa caminhada, já teve situações assim, aonde vocês pensaram assim, nossa, será que está valendo a pena? Eu não falo valer a pena, porque isso é uma coisa que eu tenho, sim, né? Sim. Eu, Simone, pessoa, tá? Certo. Eu acho que tudo que a gente faz para Deus vale a pena. Tudo, Uau! Tudo. Então, eu não sei, cada um tem o seu modo de pensar, mas estou falando eu, Simone. Eu acho que tudo aquilo que vem à nossa mão, que é para a gente fazer para Deus, vai valer a pena, porque Deus não fica devendo nada para gente. Com certeza. Então, para mim, né, tô falando da minha opinião, eu acho que nunca é, não, será que vai valer a pena? Não, eu não tenho esse pensamento, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, vai fluir, né? Lógico que tem algumas situações, né, que deixa a gente, né, isso aqui foi difícil, foi cansativo, mas eu falo assim, valer a pena, vai valer a pena. Qualquer coisa que você faça para o Senhor, para a obra do Senhor, vale a pena. Uau! E você falou também, pastora, vocês, né, falaram sobre a conferência ser 3 dias e os eventos também e tal. Um detalhe que eu vi, não me lembro se foi na última conferência, mas, por exemplo, se eu tenho um restaurante e eu posso servir uma marmita, para deixar lá, por exemplo, 20 marmitas para o pessoal, porque tem ali os pastores que vão voluntários, às vezes uma oferta não é colhida de acordo com o que poderia ser colhida, coletada, porque isso tudo também sai do bolso dos pastores, eu não sei. Aqui eu estou conjecturando, mas eu quero que você fale um pouco sobre isso. Então, eu tenho uma empresa, eu quero colaborar não com 1 litro de refrigerante, mas eu quero colaborar com um fardo de água, com um lote de marmita para os dias onde as pessoas vão poder se alimentar de forma saudável e vão poder não tirar do seu bolso, às vezes, um valor da sua passagem, um valor para alimentar o seu filho, porque os pastores têm família e vêm também pela obra. Fala um pouco desse movimento aí de pastorado, que é uma coisa assim que pouco falada e delicado também, porque a Bíblia diz que nós não vamos ficar mendigando o pão e nós vamos ter o melhor dessa terra. Para essas pessoas que desejam, conta um pouco como que funciona isso. Nós temos os patrocinadores, né? Que são os patrocinadores que sempre nos dão ajuda mesmo na questão de toda a organização das conferências. E a conferência é um gasto muito grande. Sim. Não é um gasto pouco, não, né? Porque tem os ministros que vêm, tem hotel, tem a estrutura que tem que ser feita, pessoas que vão estar ali servindo, que a gente precisa contratar alguns profissionais. Então, são valores que vão sair da pastoral. E a pastoral, a Aliança, não é igreja, né? Então, não é uma igreja onde tem um valor fixo dela, né? E se o pastor, se eu estiver falando alguma coisa que não está certo, me corrija. Você está indo certinho, pode continuar. É porque a igreja, só para vocês entenderem qual é a questão, a igreja, ela possui os dízimos, as ofertas alçadas, as ofertas voluntárias, a própria comunhão dos irmãos que sentem a vontade porque vê a necessidade diária do pastor. E já a pastoral não tem absolutamente nada disso. E quando você é igreja, você sabe disso, que você tem um ministério, quando você vai fazer uma conferência, os valores são altos. Imagine uma conferência da pastoral, onde você não tem outros recursos, então são valores que saem, que precisam ser pagos. Então, quando tem patrocinadores, pessoas que podem estar vindo ou está fazendo alguma aliança conosco, né, na questão mesmo de estar fornecendo ali, usando o seu nome para o patrocínio, ou você mesmo pode estar vendendo alguma marmita, fazendo algum patrocínio conosco. Sim. E isso é essencial para a gente estar conseguindo fazer as conferências, né? Então, se você tem uma empresa, se você tem algo que você pode assim, participar em todas as conferências, pastora, eu tenho uma empresa de beleza, como que eu posso ajudar? Lógico que você pode ajudar, lá não vai ter um espaço de beleza, não vai ter, mas você pode usar o seu nome lá, deixando o seu cartãozinho, e você fala assim, olha, tem uma pessoa que é responsável por estar fazendo isso, então isso você pode estar ajudando também, patrocinando, né, todas as conferências que nós temos aqui da Pastoral Aliança. Acho que o pastor pode até falar melhor que eu essa parte. É isso mesmo, né? Qualquer área que você está dentro do comércio, a pastoral, ela tem abertura para isso, né? Sim. Porque até por sinal ela é um órgão abençoador, né? Sim. Abençoador
dos ministérios das igrejas, né? Então, aquilo que vem para a pastoral, ela vai ter uma saída em cima das igrejas, em cima dos ministérios. Ou ele sai por conferência, como você está dizendo, que é abençoar a liderança, Sim. né? Alimentando essas pessoas, servindo essas pessoas de uma forma ou outra. Então, qualquer área que você estiver dentro do comércio, você pode ser um voluntário. Sim. Para ajudar nesse sentido. Neste caminho que nós estamos indo, daqui um pouquinho nós vamos falar sobre o planejamento de voluntário, né, no sentido de sócio. Exato. Para que ela crie uma estrutura, para que ela não entre numa conferência ou numa organização aí no vermelho, né? E é interessante... Pode falar. Diga não. Você, vai lá. Você manda. Vai lá, tímida. Não, eu gostaria até de fazer um convite, né? Pessoas assim que trabalham com advocacia, que são advogados, pessoas que falam inglês fluente. Sim. Nas nossas igrejas, tem tantas pessoas que não falam inglês fluente, precisa de ajuda para ir no hospital, precisa de um tradutor. Então, assim, a Pastoral Aliança, você pode entrar em contato com o pastor Jonas e falar assim, olha, eu sou tradutor, eu gostaria de estar acompanhando, eu gostaria de deixar o meu serviço aqui aberto para estar acompanhando pessoas das igrejas, e o pastor passando porque nós temos o grupo da Pastoral Aliança, onde tem todos os pastores, fala assim, olha, alguém que está preso, está precisando de uma ajuda de um advogado, mas se eu sou advogado e posso estar ofertando o meu serviço para a obra do Senhor em qualquer denominação, por que não? Então, eu faço um convite para você que é profissional, qualquer tipo de área, né? Se você quer servir, não interessa qual igreja, mas se você quer servir pessoas, entre em contato com o pastor Jonas, fala assim, olha, eu sou profissional de tal área e gostaria de estar ajudando. Eu tenho certeza que o pastor Jonas vai abraçar você e falar assim, olha, tem uma pessoa aqui, um profissional que gostaria de estar ajudando, e isso vai ser bênção, tanto para a sua vida como para as nossas, né, pastor? É isso, viu, pastora Simone? Tem um detalhe, por exemplo, ao você tomar conhecimento que nós vamos ter um encontro da pastoral, um café da pastoral. Sim. Uma mesa de comunhão, relacionamento, um encontro da pastoral. Ao tomar esse conhecimento, você pode fazer presente. Isso, claro, exatamente. Você pode fazer presente. E fazer o network. Lá, exatamente. Você vai ter uma mesinha lá, vai ter a recepção, que você vai chegar lá e vai falar, olha, eu sou um advogado, eu sou um contador, eu sou um psicólogo, né? E eu quero aí usar a palavra, colocar o meu trabalho à disposição da pastoral. Foi o que ela falou. Você pensa que não, mas quantas pessoas aí tá com problema no gás porque não sabe telefonar, com problema na água porque não sabe, na luz porque não sabe resolver problemas pequenos. Exatamente. Problema pequeno. Eu mais a missionária Bruna, sempre nós estamos conversando, porque ela faz assessoria, né, da pastoral. Nós estamos conversando sempre, pastora Simone, sobre a questão de... A gente não usa a palavra pequena, média e grande no sentido de igreja, né? Porque a gente... Essa igreja é pequena, essa é média, essa é grande. Mas igrejas de portes menores, de pequenos portes, igreja de médio porte, igreja grande, que é para Londres, né, considerar. Isso. Essas igrejas, muitas vezes, as de maiores ou média, elas talvez não vai depender tanto, porque dentro dela mesmo tem alguns profissionais. Sim. Mas exatamente mas a maioria das igrejas são menores. Sim. E uma coisa também que ela falou, assim, que me chamou a atenção agora, sobre essa questão de doar o tempo. Vamos supor, a pessoa fala assim, eu sou cabeleireira, eu tenho uma loja. Às vezes a pastora vai pregar na mesa pastoral das mulheres, por exemplo. Ela tira do bolso dela. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem um salão. Ela não precisa ceder 10 unhas para 10 pastoras. Olha, eu vou adotar uma pastora. Gente, eu tô aqui, pode me adotar à vontade. Fiquem à vontade para me adotar, tá bom? A unha, o cabelo, uma maquiadora, a maquiagem. Isso, exatamente. A gente sabe que não é uma coisa assim que a gente não vai usar uma maquiagem extravagante, mas é uma forma de divulgar o trabalho, porque nós, às vezes, não vamos usar isso. Mas, às vezes, tem alguém da igreja que usa, porque tem igreja que tem usos e costumes, outras não.
Outra coisa que ela falou aqui muito interessante, pastora, relacionado a essa doação, às vezes a pessoa tem uma roupa. Isso. Comprou, não serviu para ela. Quantas pessoas passam pela pastoral e pelas igrejas que às vezes não tem uma roupa legal para pregar? Falando de pastores mesmo. Ou às vezes a pessoa tem um membro na igreja que ela não pode tirar dela, porque às vezes não serve. Então, às vezes, ou a pessoa é mais cheinha, ou a pessoa é mais magrinha, e aí aquela roupa pode servir para o outro. Então... Agora, uma coisa que eu acho que está na hora de eu aproveitar e falar... Aqui, vai lá! As pessoas precisam tirar da cabeça que a pastoral, esse conselho de ministro do Reino Unido, ela é uma igreja. Você precisa tirar isso da cabeça, que ela é uma igreja. Isso, Você precisa olhar ela como uma organização de cobertura espiritual e olhar nela que o trabalho dela não é dirigir culto. Não. Que a gente vai falar no outro momento desses detalhes, ela sabe? faz. Ela faz louvorzão, faz. Ela pode fazer uma vigília? Pode. Ela pode fazer... Mas o trabalho dela é justamente esse que vocês acabaram de falar. Exato. É um trabalho de atendimento aos pastores que as igrejas não faz. Porque o trabalho das igrejas é outro. E outro detalhe, pastor, às vezes a igreja está tão sedenta de membros, como já foi citado aqui, às vezes ela tem pouco membro. Aí o pastor não tem dinheiro sobrando para comprar um terno. Exatamente. Ele vai usar, às vezes, o mesmo terno porque ele vai preferir cuidar da ovelha do que trazer uma roupa nova para ele. Eu gostaria de ter uma caneta aqui, não sei se... Aqui, pastor. Tem uma caneta aqui? Então tá. Para a gente entender o que é cobertura espiritual. Vamos lá. Tá? Cobertura espiritual é uma tampa de uma caneta. Então você pega uma caneta big, dessa caneta mais simples, e tira a tampa dela, ou esses canetão que você ou permanente ou que não seja permanente, tira a tampa e deixa ele sem tampa. Vai secar a tinta. Vai secar. Agora você pega a tampa e coloca. Vai preservar a tinta. Então, ela funciona... Mas para que eu quero a tampa? Não quero nada. A tampa não vale nada. Então, dá a entender que uma organização dessa, ela não tem nenhuma validade. Exato. Mas quando você se fala sobre cobertura espiritual ou princípio de honra... Exato. Se você tirar de você o princípio de honra, vai secar a tinta. Exato. Vai secar a tinta. E secando a tinta, você não escreve. Não utiliza a caneta. Exato. Mas se você usar a cobertura espiritual, que é o princípio de honra, ou as organizações, uma organização como uma convenção, não tirando o prestígio de um ministério, de uma convenção, né? Não tirando o prestígio disso, porque cada ministério tem o seu ministério, cada ministério tem a sua convenção, a sua organização. Mas você olhando para a Pastoral Alliance como uma cobertura espiritual, se você falar, não, eu não preciso disso, e você viver sem esse princípio, então pode secar essa tinta. E outra coisa... Então, é necessário que você entenda isso. É isso aí. Agora, a partir do momento que você entender isso, você começa a abençoar a vida das pessoas. Eu acho que é justamente aí onde que nós... Se nós tirar o tempo nosso para fazer coisa que a igreja está fazendo... A gente não vai ser o conselho. Que a igreja já está fazendo. Aí nós vamos assumir o papel da igreja. O papel da igreja. Aí vai acontecer um problema, vai acontecer choque. Choque. Nós vamos interferir com os pastores. Isso. E não é a intenção. O nosso problema não é interferir com os pastores. Isso, é caminhar junto. É caminhar junto e fortalecer... Uns aos outros. Foi o que você falou no início. E fortalecer uns aos outros. Resumidamente, a pastoral, ela caminha num
de encontro à expansão missionária e pastoral no Reino Unido. Sim, claro, claro. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo capítulo, porque o nosso tempo hoje já está se encerrando. E, gente, os dois tímidos me surpreenderam. Fala sério. Já deixa seu comentário aí se eles foram muito tímidos. E também deixa seu comentário se você quer esses dois aqui juntinhos, aqui no Informativo da Pastoral. E já vamos para o caminho do final desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o sininho para receber as notificações e não esquece de deixar o like. Pastora Simone, Pastor Jonas, muito obrigada. Deixa uma palavra de saudação aí para encerrar o nosso vídeo para os nossos telespectadores. Eu louvo a Deus por a Pastoral Alliance. Muito obrigada por esse convite, Pastor Jonas, missionária, muito obrigada por estar aqui. Lógico que a gente fica bem temeroso, né? Mas foi um prazer estar aqui na mesa, foi um prazer conversar com vocês, é um prazer servir a Pastoral, é um prazer caminhar junto e o que a gente tiver que fazer aí, vamos fazer, gente. Amém. Porque o nosso é o ID, né? É o ID fazer e abraçar essa obra que o Senhor nos dá aqui, né? Amém. Eu gostaria de colocar, missionária Bruno, o seguinte: a Pastoral Alliance, ela tem o número do WhatsApp, ela tem o grupo da Pastoral do WhatsApp, ela tem este canal. Seria interessante que você começasse a escrever para nós a sua expectativa. Sim. O que você deseja, quais os assuntos que você gostaria que fosse comentado aqui. Sim. Né? Olha, tá faltando isso, fala sobre esse assunto, uma coisa ou outra. Isso aí. Para que a gente lê e a gente vai nos organizando aqui, para que isso daqui fique interessante, né? Para que isso aqui fique interessante para as igrejas, sim, para os pastores, que este canal seja um canal de apoio. Exato. Um canal de apoio aos pastores. Muito bem. Certo? Então, esse é o meu desejo. Quarta-feira que vem a gente vai estar de novo aqui com mais uma pessoa, com novos assuntos. A pastora Simone não é uma pessoa que ela está aqui nos visitando, ela é uma pessoa que ela está aqui participando e vai... vai voltar? É a primeira das muitas vezes, quando ela tiver uma novidade, ela tiver um assunto, ela pode vir aqui. Olha, eu vou estar quarta-feira com vocês. Vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Eu vou estar com vocês aqui quarta-feira, tá? Tá bom? Então, Deus que abençoe poderosamente, tá? Amém. Amém, pastor. Fala pra gente o número do WhatsApp, né? Olha, eu vou ficar eu não tenho de cor, mas eu prometo que eu trago mais essas coisas mais especificadas no próximo vídeo, tá? É isso aí, gente. Até a próxima. Obrigado por nos acompanhar até aqui e fiquem com Deus. Tchau, tchau.